51, parágrafo 2º do Regimento Comum, promulgo neste momento a resolução do Congresso Nacional número 1 e determino a sua publicação imediata no Diário do Congresso Nacional. Item 2 da pauta. Presidente, só um esclarecimento. Agora, com a promulgação do... Presidente, aqui. Com a promulgação do projeto de resolução, Vossa Excelência vai iniciar a discussão em globo dos destaques, ressalvados os destaques, os vetos destacados, é isso? Deputado Heráclito Forte. Senhor presidente. Presidente. Vossa Excelência já promulgou a resolução número 1? Já aprovou e já promulgou. Ok. Então, gostaria, em primeiro lugar, de... Deputado Mendonça, desculpa. Não, eu fiz uma pergunta ao presidente que, tendo em vista a promulgação do projeto de resolução que foi fruto do acordo Câmara e Senado, agora Vossa Excelência vai iniciar a discussão dos vetos que serão votados em globo, ressalvados os vetos destacados que estarão submetidos a uma apreciação em separado de acordo com o projeto de resolução. Exatamente, então, exatamente. Iniciamos a discussão dos vetos em globo. Quer dizer, a fase de discussão dos vetos em globo. Discussão em turno único. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Um esclarecimento, senhor presidente. Na sessão anterior, o líder do PSDB no Senado, o senador Cássio Cunha Lima, ele protocolou um pedido de destaque para o veto relativo à jornada de trabalho dos psicólogos, que é a intenção da bancada do PSDB lutar pela derrubada desse veto. Pergunta a Vossa Excelência, é preciso novamente apresentar o destaque ou aquele anterior já vale? Em função da resolução, há necessidade de apresentar um novo destaque. Pois não. Senhor presidente, foi aprovada por unanimidade a resolução. Ponto final. Ela vai à promulgação ainda. Ela já foi Já promulgou? Já foi promulgada. E a votação, então, vai ser no modelo anterior ou já à luz da resolução, presidente? Já foi promulgado há pouco, acabou de ser promulgado o projeto de resolução, tem que ser no novo modelo. Esse foi o acordo. A votação será em qual, ô deputado... O presidente já promulgou. Ô deputado Mendonça, Por não. Vossa Excelência que passou 4 sessões atrapalhando a votação da resolução, permita pelo menos que o plenário seja esclarecido sobre como vai ser a votação. É isso que eu estou inquirindo ao presidente do Congresso. E ponto final. Eu vou ler a sequência da sessão. Discussão em turno único dos vetos número 31 a 34 e 36 de 2014 e 1 a 4 de 2015. As comissões mistas não apresentaram relatórios. Segundo os novos procedimentos aprovados, eu não posso, se ficar falando aqui atrás, não dá para fazer a sessão. Segundo os novos procedimentos aprovados, a presidência ressalta que o uso da cédula eletrônica está permitindo a votação e a apuração de 5 projetos vetados totalmente e 4 projetos vetados parcialmente, totalizando 316 votos por parlamentar, em pouquíssimos minutos. A discussão dos vetos se dará em globo. A votação inicia-se logo após terem discutido 4 senadores e 6 deputados, sem prejuízo da continuação dos debates. De acordo com o artigo 48 do Regimento Comum e 306 do Regimento do Senado, o congressista presente à sessão somente poderá deixar de votar se comunicar à mesa seu impedimento, computado seu comparecimento para efeito de quórum.
cédula entregue é constatação de presença, independentemente de marcação no painel, contando, portanto, para efeito de quórum. Uso da palavra ao microfone também constata a presença do parlamentar, contando para efeito de quórum. O voto em branco não é computado para efeito de quórum na votação de veto, quando o líder houver declarado obstrução. O resultado da votação dos vetos será divulgado no painel eletrônico e posteriormente publicada a relação nominal com os votos de cada parlamentar no site do Congresso Nacional. Os resultados das votações dos itens destacados serão aferidos pelo painel eletrônico. Eu concedo a palavra ao deputado Vanderlei Macris para a discussão dos vetos. Pela ordem. É uma questão de ordem. Por favor, para destacar os vetos, até que momento nós podemos destacar os vetos? Senhor presidente. Até o final da discussão. Até o final da discussão. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero só iniciar minha manifestação dizendo que o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, acaba de reunir a sua executiva nacional, presidida pelo senador Aécio Neves, e tomou a seguinte decisão. Num trecho da nota diz o seguinte: o Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, se solidariza com as manifestações de indignação dos brasileiros diante da flagrante degradação moral e do desastre econômico e social promovido pelo governo Dilma Rousseff. O PSDB defende livre manifestação de opinião e o direito à expressão dos cidadãos e, portanto, apoia os atos pacíficos e democráticos convocados para o próximo dia 15 em todo o país. Mais do que uma garantia constitucional, a liberdade de pensamento e crítica é o fundamento essencial para o fortalecimento da vida democrática. Essa é uma parte da nota saída neste momento da Executiva Nacional do PSDB, assinada pelo senador Aécio Neves. Portanto, o PSDB estará nas ruas dia 15, se alinhando a esse grande movimento nacional apartidário que vai às ruas para protestar contra as decisões que têm sido tomadas por esse governo do PT e da presidente Dilma. E esses vetos que nós estamos avaliando, senhor presidente, é mais um dos problemas que levam o povo às ruas. Ou seja, uma medida provisória, acabei de ver aqui nos jornais, o Planalto recua, imposto de renda tem tabela escalonada. Tabela do reajuste escalonado para o imposto de renda. Outro jornal, mais um jornal, com acordo do salário maior terá correção menor na tabela do imposto de renda. Essas são decisões tomadas na última semana, senhor presidente, pela presidente Dilma, que joga na lata do lixo uma decisão tomada por esse Congresso Nacional, uma medida provisória que vem na direção contrária de um fortalecimento do Legislativo que precisava e precisa tomar uma decisão agora aqui, que é rejeitar o veto aos 6,5% de correção da tabela do imposto de renda. Essas medidas, senhor presidente, que toma a presidente Dilma, é que faz levar o povo às ruas. Medidas erradas que assaltam o bolso dos trabalhadores brasileiros. E essa é mais uma medida que vai na direção contrária do interesse da população. Portanto, senhor presidente, o governo traz em plenário um novo arremedo em prejuízo dos cidadãos. O governo, mais uma vez, cria uma artimanha para encobrir a sua incompetência. E é isso que está acontecendo com essa proposta que tem sido remetida ao Congresso ainda no dia de... Senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Aloysio Nunes Ferreira para discutir a matéria. Para concluir, senhor presidente. Então, essa é a decisão tomada e nós precisamos, com essa decisão agora, em relação ao veto, nós rejeitamos o veto da presidente para garantir a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda.
não discriminando ninguém, e com isso votarmos uma posição que estabeleça a recuperação dos poderes do Legislativo brasileiro. Muito obrigado. Senhor presidente, o deputado Zé Aís Cirilo queria pedir esclarecimento a Vossa Excelência a respeito da votação do orçamento do Congresso Nacional, aliás, no Congresso Nacional, porque há uma cobrança muito grande, sobretudo os prefeitos, os vereadores, que estão nos cobrando a agilidade da votação do orçamento, e por isso eu queria pedir a Vossa Excelência qual é o procedimento que Vossa Excelência vai tomar. Nós avançamos hoje com a implantação da cédula eletrônica. O nosso propósito é avançarmos na apreciação dos vetos e transferirmos essa sessão para as 18 horas, quando pretendemos aprovar o orçamento da União de 2015. De modo que, se todos ajudarem, esse dia será um dia intenso do ponto de vista da produtividade do Congresso Nacional. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, senhores congressistas, na ordem do dia da nossa sessão, há inúmeros dispositivos vetados. A nossa bancada do PSDB no Senado pretende destacar pelo menos dois deles. Um que tem chamado menos a atenção dos congressistas, mas que merece que nos detenhamos sobre ele. É um veto aposto pela presidente Dilma a um projeto de lei que foi objeto de aprovação unânime nas duas casas do Congresso, que tramitou durante 7 anos nas duas casas do Congresso, sem que o governo tivesse levantado uma única objeção sequer a eles. Me refiro ao projeto de lei que estabelece a jornada de trabalho do psicólogo em 30 horas. Votarei pela derrubada do veto ao lado da minha estimadíssima colega, a senadora Marta Suplicy, minha colega de São Paulo. E espero que possamos ter também o apoio da senadora Marta Suplicy e de outros senadores da base governista para a derrubada do veto aposto pela presidente da República a uma lei, a um artigo de uma lei que também foi aprovada unanimemente pelo Senado e pela Câmara. É aquela que estabelece o limite de correção de 6,5% na tabela de imposto de renda. Todos, sem exceção, que participaram dessas votações, votaram a favor. Eu quero ver como é que ficarão agora esses mesmos que votaram a favor, votarem pela manutenção do veto. Eu tenho certeza de que os congressistas brasileiros têm zelo pelo seu decoro público, pela sua palavra, pela palavra que empenharam, pelos compromissos que assumiram e saberão rejeitar o veto que será submetido à nossa deliberação. Mas não me refiro apenas a uma questão de pundonor congressual. Me refiro a um tema da maior importância para o nosso país. O governo Dilma Rousseff, pretendendo corrigir as inúmeras atrapalhadas no terreno econômico, e que foram, aliás, apontadas pelo atual ministro da Fazenda, brincadeiras que custaram bilhões de reais, mediante cálculos grosseiros. A presidente Dilma Rousseff agora quer reconquistar o bem-querer do mercado financeiro, do capital financeiro. E por isso, meu caro amigo Paulo Teixeira, eu não tenho ódio do PT, não. Eu tenho pena do PT. Pena do PT, que hoje se apresenta como vassalo do capital financeiro. Vassalo do capital financeiro, dizendo-se um partido de esquerda. Pois bem, senhor presidente, para corrigir essas besteiras e conquistar a confiança do capital financeiro, o governo promove um ajuste fiscal. E a manutenção deste veto integra as medidas e as iniciativas do governo no rumo ao chamado ajuste fiscal. 1,2% do PIB deste ano. Senhores congressistas, para fazer isso, o que o governo coloca em movimento? Coloca em movimento uma agressão ao poder aquisitivo dos salários, uma agressão aos trabalhadores, uma agressão aos direitos trabalhistas. O governo aumenta impostos,
O governo retira benefícios trabalhistas importantíssimos para a sobrevivência de trabalhadores do nosso país, como o seguro-desemprego, como o auxílio-doença, dificultando o acesso ao usufruto desses direitos. O governo corta investimentos, deixando para trás as promessas repetidas nas edições dos sucessivos pactos para o crescimento. E o desemprego já se faz presente em muitos dos setores que foram contemplados por esses programas, me refiro especialmente à construção civil, sem esquecer tampouco a indústria da defesa nacional. Com esse objetivo, o governo, com essas medidas, o governo pretende um ajuste de cerca de 60 ou 70 bilhões de reais. Ora, senhores congressistas, apenas o aumento da taxa de juros, da taxa básica de juros, sem contar a taxa efetiva, apenas com o aumento da taxa básica de juros, a administração da dívida pública vai implicar num custo adicional de cerca de 30 bilhões de reais. Cerca de 40% de todo o ajuste pretendido, como apontou ainda recentemente em discurso do Senado o senador José Serra. Então castiga-se o trabalhador, penaliza-se a classe média para fazer o quê? Para conquistar a simpatia do capital financeiro, mais do que recompensada com o aumento da taxa de juros. Um governo neoliberal, no sentido próprio do termo, é o governo petista da presidente Dilma Rousseff. Nós vamos rejeitar essa medida, nós vamos rejeitar o veto aposto à correção do imposto de renda. E já vamos examinar a medida provisória publicada hoje, com que o governo pretende solucionar o problema que ele mesmo criou, mediante algo que se anuncia como uma negociação com o Congresso. Negociação com a oposição, não. Nós não negociamos a edição dessa medida provisória, como disse o líder Cássio Cunha Lima ainda ontem ao ministro Levi. Nós vamos votar contra e vamos examinar com uma lupa esta medida provisória que está em vigor hoje, inclusive nos seus aspectos constitucionais, pois atribui tratamento diferenciado a contribuintes que estão na mesma faixa de renda. E nas suas repercussões sociais, porque a medida provisória que entra em vigor hoje considera como milionários aqueles que ganham acima de R$ 4.200. Este é o governo do PT. Por isso, meus caros congressistas, vamos bater, sim, as panelas que estão se esvaziando. Nós vamos sair às ruas para dizer que a paciência dos brasileiros está se esgotando. Para dizer alto e bom som das manifestações agora, manifestações democráticas, manifestações ordeiras, manifestações patrióticas do próximo domingo, que a nossa paciência está esgotada, que nós não aguentamos mais os desmandos, a corrupção e a incompetência dos governos petistas. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Domingos Sávio. Peço a palavra como líder, presidente. Também. Daremos em seguida a palavra como líder a você. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, eu chamo a atenção, peço gentilmente a atenção de todos os colegas, não só dos que já estão aqui presentes, 360 deputados, 53 senadores. Somos 513 deputados, são 81 senadores. Portanto, o momento é extremamente grave e eu não tenho dúvida. O país que se prepara para fazer valer a democracia e se manifestar, o país que se prepara para ir às ruas no dia 15 e dizer chega de corrupção, chega de mentira, está atento também ao Congresso Nacional. Eu entendo que todos os senhores parlamentares sabem, e aí eu já cumprimento e parabenizo todos que estão aqui, que não votar
que se omitir é talvez a pior posição que alguém possa assumir diante de um veto. Nós hoje, senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, estaremos apreciando matérias extremamente importantes do interesse do povo brasileiro. Eu vou me limitar aqui a me referir a 3 delas. Nós estaremos decidindo aqui se nós queremos aumentar a carga do imposto de renda sobre os trabalhadores ou não. Por que que eu digo isso? Porque é isto. Se nós não derrubarmos o veto da presidente Dilma sobre o projeto de lei que estabelece a correção da tabela do imposto de renda em 6,5%, portanto a inflação ocorrida no período. Olhe que a tabela já está defasada porque não vem sendo corrigida pela inflação. Mas a presidente Dilma prometeu de maneira clara na campanha: vou corrigir a tabela do imposto de renda pela inflação, para não sacrificar ainda mais os trabalhadores. Corrigindo pela inflação, o trabalhador tem a correção do valor que ele vai deduzir dos seus dependentes, por exemplo. Mas se não corrigir pela inflação, ele paga mais imposto. Portanto, a presidente prometeu. A Câmara, o Senado, aprovamos, votamos um projeto que estabelece a correção em 6,5%. A inflação do período, que agora já é maior do que isso. A presidente vetou. Os deputados que concordarem com o veto estão concordando com o aumento de imposto. Não venham me dizer que houve um acordo, que ela vai fazer uma medida provisória que resolve. Não houve acordo. Mentira! Quem disse que houve acordo mentiu, como falou que houve acordo com os caminhoneiros. Acordo com o Congresso se faz aqui, com todos os parlamentares. Não tem parlamentar de primeira e de segunda categoria. Ninguém fala por mim, falo eu. Fala cada um dos senhores que respondem à sua consciência e o seu dever com quem te colocou aqui para representá-los. Agora, vem enganar o povo, já colocam nos veículos de comunicação. Houve um acordo. Nós vamos derrubar o veto e o Palácio vai editar uma medida provisória, aliás, já editou, está aqui na minha mão, uma medida provisória que estabelece correção de 6,5% para alguns e correção menor para outros, ou seja, um tratamento desigual, injusto, punindo parte dos trabalhadores que têm o imposto de renda retido na fonte e que vão ter uma correção menor. Nós não fizemos esse acordo. Votar com esse argumento é tentar enganar o povo brasileiro. E o povo brasileiro vai conferir a lista de votação, porque vai ser destacado. Vai conferir. E nós vamos dizer assim, quem votou para aumentar o imposto de renda e quem não votou contra. E mais do que isso, nós temos outros vetos. Por exemplo, a categoria dos psicólogos. Lutaram por anos para ter uma jornada de 30 horas. Debateram exaustivamente com o Congresso, com a Câmara dos Deputados e com o Senado. Aprovamos. A presidente Dilma vetou. E nós vamos virar as costas aos psicólogos do Brasil inteiro? Não, vamos derrubar o veto. Um outro terceiro veto. Nós aprovamos aqui que máquinas agrícolas não tem que ter emplacamento e não tem que pagar IPVA. O produtor rural já está sacrificado, agora tem que emplacar um trator, emplacar uma colheitadeira, pagar imposto de uma máquina que fica só lá na fazenda, que não trafega pelas estradas, uma colheitadeira. O governo quer que pague imposto. Nós votamos aqui que não haveria este imposto e esse emplacamento. A Dilma vetou. Nós temos que derrubar o veto e temos que destacar essa matéria. Portanto, senhor... Para concluir, portanto, se puder concluir. Eu quero deixar claro aos colegas que é num gesto de respeito a vocês que já estão aqui. É claro que um homem que não só prega, mas pratica a democracia, e eu me permito me incluir entre eles, já com 6 mandatos de vida pública, respeitando os princípios democráticos, haverei de respeitar a posição de cada um dos senhores. Quem quiser que aumente o imposto de renda, vote para manter o veto. Mas o povo terá direito de saber, e isso não é ameaça. É o jogo da transparência, é o jogo da verdade. Isso será feito. E eu estou dizendo num gesto de respeito a vocês. Agora, pior é aquele que não vier aqui. Aquele que não vier aqui terá muito mais explicações a dar ao povo brasileiro. Aquele que não votar uma matéria dessa está se omitindo.
E aí esta omissão haverá de ser cobrada, porque nós não podemos nos omitir num momento grave em que o país sofre. Em apenas um minuto eu concluo. O país sofre. Não é justo o governo aumentar seus gastos. Eu lutei aqui, o presidente sabe disso, até às 5 da manhã, para não votarmos aquele PL 36 que autorizava o governo gastar mais do que arrecada. E eu já dizia, se a gente autoriza o governo gastar mais do que arrecada, naquele PL 36, que alguns já diziam que era terceiro turno, que a oposição estava contra, mas que aquilo não modificava a lei de responsabilidade fiscal, nada, e nós alertávamos. O governo que quer gastar mais do que arrecada vai mandar a conta para o contribuinte, e está aí mandando a conta. Se nós concordarmos hoje, amanhã tem mais projeto de aumento de imposto aqui para os senhores votarem. Vamos dizer não ao veto que aumenta o imposto de renda, não ao veto que tira direitos, que tira dos psicólogos uma conquista importante, não ao veto que tributa, que põe PVA em trator e máquina. Conceda a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Agora em Brasília, 12h48, você está acompanhando uma sessão do Congresso Nacional, direto aqui do plenário Ulisses Guimarães. Senhoras deputados e deputadas, primeiro eu quero cumprimentar, senhor presidente, as lideranças partidárias, os partidos políticos do Congresso Nacional pelo acordo que acabamos de fazer, que levou à votação da resolução que disciplina a apreciação dos vetos por parte do Congresso Nacional. Esse é um passo muito importante, senhor presidente, porque vivemos novos tempos novos que alguns apenas por ser oposição a este governo que tem permitido com que o Brasil avance, insiste em reconhecer. Hoje nós estamos aqui reunidos no Congresso Federal para apreciar votar os vetos estabelecidos pela Presidente da República. No passado não era assim, porque no passado, senhor presidente, vetos eram feitos, assinados, mas não eram apreciados pelo Congresso Nacional, pois foi no mandato passado da presidenta Dilma que esse Congresso aprovou essa medida e não sofreu qualquer pressão por parte do Planalto, como ocorreu no governo passado. Estamos debatendo os vetos em bloco agora, mas eu quero me referir especialmente ao veto que trata do reajuste da tabela de imposto de renda, porque estou ouvindo pronunciamentos que têm o único objetivo confundir a população e pronunciamentos que não têm qualquer base de coerência, senhores senadores, senhoras deputadas, senhoras senadoras. Não há nenhuma coerência com a prática em relação aos argumentos que estamos ouvindo aqui por parte daqueles que compõem partidos que querem promover um golpe nesse país. Se não, vejamos, dizem que a tabela tem que ser reajustada de acordo com a inflação. E verdade, concordamos com isso. Tanto concordamos com isso que a medida provisória encaminhada pelo governo federal estabelece sim um reajuste de acordo com a inflação e diferenciado para os níveis de salário recebidos pelo povo brasileiro. Como era no governo passado. Eu sugiro aqui que os líderes dos partidos políticos que fazem oposição ao governo Dilma subam à tribuna para dizer como era que o governo enfrentava o reajuste da tabela do imposto de renda no passado. E eu tenho em mãos aqui o boletim Focus do Banco Central, que mostra que no primeiro mandato do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, apesar da inflação ter alcançado quase 20%, o reajuste da tabela do imposto de renda foi zero. Zero, senhores deputados, senhoras deputadas, senadores e senadores, zero foi o reajuste do primeiro mandato inteiro do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos ao segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso.
que ele poderia ter feito autocrítica, ele sim, poderia ter se redimido perante os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, mas não fez. Só conseguimos, com muita pressão e força do Congresso Nacional, e à época eu era deputada federal, aprovar um reajuste de 17,5%. Ou seja, no momento em que o acumulado, o resíduo acumulado, estava se aproximando da casa dos 60%, ou seja, 60% de perda, de falta de reajuste da tabela do imposto de renda, o Congresso Nacional conseguiu aumentar, reajustar em 17,5% no ano de 2002. 2002, senhoras e senhores. Mas, pasme, o que fez o governo naquela época? Gostaria muito que meus pares senadores do PSDB subissem à tribuna para explicar. Não contente com o que o Congresso Nacional aprovou, o que fez o presidente Fernando Henrique Cardoso. O presidente Fernando Henrique Cardoso, estou aqui com matéria publicada na Folha de São Paulo, do dia 8 de janeiro do ano de 2002. O presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu aumentar a taxação das empresas para compensar parte da correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas em 17%. Ele aumentou, senhores deputados, aumentou. E eu concluo nesse minuto, senhor presidente. O presidente Fernando Henrique aumentou para compensar. O único reajuste que ele deu, em 8 anos de mandato, aumentou a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido de 1% para 3%, para compensar as perdas que teria com o reajuste na tabela do imposto de renda. E ouvir aqui líderes da minoria dizer que é um absurdo. O absurdo era o que acontecia no passado e que nós queremos que continue apenas no passado e que não volte mais. Vamos aprovar, sim, mais uma vez, o reajuste da tabela do imposto de renda, diferente do que acontecia no governo passado, senhor presidente. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Ivan Valente. Presidente, pedi a palavra como líder. Nós inscrevemos Vossa Excelência para o horário, o bloco dos líderes. Tá? Em seguida daria a palavra ao senhor. Deputado Ivan Valente, com a palavra Vossa Excelência. Agora em Brasília, 12h54. Essa é uma sessão do Congresso Nacional que reúne deputados e senadores aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Com a palavra, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós queríamos, e senadores, senadoras, nós queríamos debater nesse momento 2 dos vetos. O primeiro deles, queria me referir aqui, queria ter mais tempo para debater um a um, é a questão das 30 horas semanais para os psicólogos. Esta casa está cansada de ouvir, toda vez que se vota direitos, melhoria da qualidade, fortalecimento do sistema único público de saúde, atendimento à população de melhor qualidade, a resposta que vem existe um impacto orçamentário muito grande e nós precisamos fazer ajuste fiscal. A verdade é outra. Na verdade, esta Câmara, esse Senado, o Congresso brasileiro, vota com a maior facilidade a desoneração de qualquer setor. Foram bilhões de reais colocados para a desoneração do agronegócio, dos bancos, da indústria e assim por diante. Até meios de comunicação de massa foram desonerados aqui nessa casa. Aí não tem problema de impacto inflacionário. O impacto inflacionário só vem quando trata de fazer direitos. E nós queríamos dizer que, na verdade, nós devíamos ter em cada escola desse país um psicólogo.
Nós devíamos ter um atendimento à população muito maior do que tem. E eu digo dessa tribuna que o impacto é muito pequeno. E é recomendação da Organização Mundial de Saúde, é recomendação do fortalecimento do Sistema Único Público de Saúde, as 30 horas semanais para psicólogos e para todos os profissionais de saúde, na verdade. Então, senhor presidente, quero dizer que não existe problema para o setor privado, que não existe problema com o setor público, é pequeno o número de concursos públicos de psicólogos. Quero pedir às senadoras, deputados e deputadas, vamos derrubar o veto 31, as 30 horas dos psicólogos. É o pedido que o pessoal faz dessa tribuna. E queria aproveitar o tempo também, senhor presidente, para falar da tabela do imposto de renda. E quero também dizer que aqui se pratica muito cinismo. Há alguns que vêm agora defender a derrubada de veto do imposto de renda, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, mantiveram congelada a correção durante muitos anos. Para quê? Para sinalizar para o mercado, para o Fundo Monetário Internacional, para ajudar nas privatizações, para dizer que o ajuste fiscal é a mola mestra da condução da política econômica. Essa é a verdade. Não tinha distribuição de renda, agora, então, que estão chamando o povo para protestar, estão falando, vamos derrubar o veto à correção da tabela do imposto de renda. O pessoal quer dizer que tem moral, que esteve aqui para dizer que o Brasil precisa responder aos 500 bilhões de reais que são sonegados neste país pelas grandes empresas. O Brasil precisa fazer uma auditoria da dívida pública que cobra juros sobre juros e tem centenas de contratos fraudulentos. O Brasil precisa fazer a CPI do HSBC, onde 8 mil sonegadores de impostos, lavadores de dinheiro, mandaram para o Banco Suíço 20 bilhões de reais e agora se quer aprovar a medida provisória 664, 665, para apertar, para asfixiar exatamente quem? O trabalhador, para asfixiar a lógica contra o seguro-desemprego, contra as pensões, o seguro-defeso, o abono salarial, mixaria. Então, na verdade, senhor presidente, é óbvio que a correção da tabela do imposto de renda não pode recair sobre o trabalhador assalariado e sobre a classe média. A senhora Dilma Rousseff tem que mandar para cá um projeto taxando as grandes fortunas. É isso que dialoga com o povo brasileiro. Vamos dividir e distribuir renda e não asfixiar aqueles que já não têm muito, inclusive porque isso, baixo consumo, diminui o mercado de consumo interno e o dinamismo da economia brasileira. Por isso, nós somos favoráveis à derrubada do... Só para concluir, presidente, nós somos favoráveis à derrubada do veto na questão do imposto de renda. Tudo que o governo fez essa semana foi negociar com a sua base, foi negociar um escalonamento de pagamento do imposto de renda, mas com a insatisfação corrente, com a possibilidade real de aumento da inflação. E está acontecendo, com a situação beirando ao aumento do desemprego, a instabilidade econômica, retirar mais dinheiro para dizer que nós precisamos fazer mais ajuste fiscal não é aceitável. Não dialoga com a sociedade, com os trabalhadores e trabalhadoras, com a classe média, não dialoga com aqueles que não querem pagar a conta. Quem tem que pagar a conta nesse país são os ricos, rentistas, banqueiros, agronegócios e a indústria, e não os brasileiros. Obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senador José Pimentel. Senhor presidente, senhores congressistas, eu quero registrar de que esse critério do reajuste da tabela do imposto de renda
respeita o princípio da progressividade que prevê na Constituição brasileira. Quero adiantar também de que essa forma de reajustar para beneficiar os menores salários, os trabalhadores mais pobres, é a melhor forma de fazer justiça. Por isso, senhor presidente, sou favorável à manutenção de todos os vetos. Muito obrigado. Conceda a palavra ao deputado Edmilson Rodrigues. Alô. Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, senhoras senadoras, são muitos os vetos, eu vou me ater a um principalmente, que é o de número 31, porque não é possível que o argumento dos governos que se revezam ao longo da história do Brasil seja sempre que, para manter o equilíbrio financeiro, não se pode aumentar despesas, não se pode aumentar despesas previdenciárias, mas sempre quando as consequências são prejudiciais aos que vivem do trabalho. O mundo do trabalho é vítima, quando na verdade este país, que transforma em heróis bandidos, deveria valorizar a sua força de trabalho. Eu faço referência a uma entrevista publicada esta semana pela Carta Capital com um dos grandes pensadores deste país, um financista, Amir Cair, que foi ministro do governo de Erundina, porque ela formou um ministério com Amir Cair, Marilena Chauí, Paulo Freire e tantos outros geniais pensadores e técnicos desse país. O Amir mostra que a taxação das grandes fortunas geraria ao ano, para fortunas a partir de R$1 milhão, em torno de 100 bilhões ao ano. Agora, muitos dos vetos têm como fundamento que implicaria numa perda de 600 milhões, perdas ínfimas, considerando que representa isso para a qualidade de vida da população e para afirmar o direito dos que trabalham e dos que estudaram para prestar um serviço em favor da dignidade humana. Os psicólogos representam, dentro do campo da saúde, um dos mais importantes vetores na contemporaneidade. Todos nós sabemos que o mundo está doente, porque essa globalização é perversidade. E ele está doente, literalmente, mas há doenças estruturais que se manifestam na economia, na prostituição infantil, no aumento dos índices de violência. E quando eu digo que está doente, nós sabemos que todas as famílias quase falam em depressão. Quantas famílias têm que conviver com transtornos compulsivos, sem assistência muitas vezes do Estado? A agressividade relacionada a certos desequilíbrios, doenças, transtornos mentais. E qual é o profissional que trata essas pessoas e que adoece por conta do trabalho e que por isso tem que ter valorizado seu trabalho com redução de jornada de trabalho e valorização monetária da sua renda? Infelizmente, vetou-se um projeto que busca fazer justiça com os milhares de psicólogos. São milhares, mas é bom que se diga, algo em torno de 15 mil atuam no SUAS, no Sistema Único de Assistência Social. Mais de 20 mil no Sistema Único de Saúde. Muitas prefeituras pobres já viabilizaram o respeito ao direito a 30 horas, preconizada por organizações internacionais, inclusive a Organização Mundial de Saúde. Então, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, senadores e senadoras, devemos, no momento em que vivemos uma crise financeira, mas ao mesmo tempo uma crise política e ética no nosso país, no momento em que várias autoridades são questionadas
na sua legitimidade, o povo espera deste Congresso uma posição em favor do próprio povo, em favor da saúde pública como um bem social. O que se quer é qualidade social do serviço público em geral e da saúde como direito de todos e dever do Estado. Essa história de dizer que vai onerar e que pode comprometer as finanças de municípios. Eu sou mais velho que você, com 58. Claro. Apenas para concluir o raciocínio, de que vai comprometer as finanças e que vai onerar o cidadão, o usuário, não é convincente. Por isso, demos exemplos ao povo brasileiro pelas 30 horas na jornada dos psicólogos do Brasil. Conceda a palavra ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhoras senadoras e senadores, senhoras deputadas e senhores deputados, nós hoje temos uma votação muito importante, que tem um importante simbolismo, mais importante até que os eventuais benefícios que essa proposta acordada entre os líderes da base, o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara e o governo podem representar em termos de benefícios para a população. Na verdade, foi um marco de um entendimento, de um diálogo que precisa ser estimulado, cultivado do poder legislativo com o poder executivo e, acima de tudo, do respeito que precisa existir em relação à independência dos poderes. O presidente do Congresso Nacional, juntamente com nós todos, cobramos do governo e tivemos do governo a abertura para o entendimento que permitiu que nós pudéssemos hoje manter os vetos que foram apostos pela Presidente da República, ao mesmo tempo em que garantimos uma medida provisória que, de forma escalonada, procurando beneficiar aqueles detentores de uma renda menor, atendem, em parte, aquilo que nós gostaríamos que ocorresse. Aliás, o governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, tem se caracterizado por reajustarem ano a ano a tabela do imposto de renda, sempre por valores bem próximos ou idênticos, em alguns momentos até maiores do que a própria inflação. O fato é que hoje vivemos um momento de dificuldade, que é um momento transitório, mas que precisa ser enfrentado por nós. E eu entendo, senhor presidente, que com essa medida provisória editada hoje, nós todos temos o conforto de poder votar pela manutenção desse veto, dos demais vetos, e podermos retomar o diálogo tão importante para a democracia e para o nosso país entre o Parlamento e o Poder Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado José Guimarães. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, congressistas, primeiro eu quero dizer da importância para os líderes da base da manutenção dos vetos e qual é a política que o governo da presidenta Dilma quer fazer para enfrentar as turbulências na economia brasileira. Mas antes, eu não posso justificar o veto do imposto de renda sem fazer pelo menos duas considerações de natureza política. O PSDB, quando fala a oposição aqui, é como se eles nunca tivessem governado o Brasil. Por que Vossas Excelências não reajustaram a tabela do imposto de renda na inflação que vocês praticaram em 2012 de 12,5%? Por que Vossas Excelências não reajustaram, passaram 5 anos sem reajustar a tabela do imposto de renda?
Por que Vossas Excelências passaram depois a implantar as duas únicas faixas? Dizer agora que tem compromisso com a classe média, com os trabalhadores brasileiros e serem contra o princípio da progressividade é, no mínimo, faltarem com a verdade. E deveriam fazer autocrítica aqui, porque vocês governaram o Brasil e não praticaram aquilo que vocês estão querendo dizer para a sociedade brasileira. É como se eles não governassem o Paraná, meus queridos deputados e deputadas. Estão praticando no Paraná, no estado do Paraná, o maior arrocho já visto naquela história. Quebraram o Paraná, o governo Beto Richa, e vão à tribuna aqui para fazer ilações, para dizer algumas marolas quanto ao ajuste que a presidenta Dilma está fazendo. O que dizer do farol da eficiência, do choque de gestão de Minas Gerais? O que dizer disso tudo? Portanto, o nosso compromisso é com a retomada do crescimento da economia brasileira. E quando a presidenta Dilma envia a medida provisória que discute faixas diferenciadas do imposto de renda, é exatamente para corrigir aquela distorção que vocês fizeram lá atrás, quando estabeleceram apenas duas faixas, 15% e 27,5%. Foi vocês que criaram essas tabelas de reajuste da tabela do imposto de renda. Por que é importante manter o veto da presidenta? Porque ela dialogou com o Congresso. O que é que está acontecendo agora com a medida provisória? E eu quero pedir a compreensão dos líderes da base e da casa como um todo. Porque nós precisamos manter o veto para fazer valer aquilo que está na medida provisória já em tramitação nesta casa. Qual é a vantagem e qual é a importância da medida provisória? Primeiro, 6,5% foi ampliado para a faixa de isenção. Aquela isenção que no passado praticamente não tinha isenção no governo FHC. 5,5% nas faixas de quem ganha de 1.903 até 2.800. E assim segue 5, 4,5 e 4,5. Qual é o princípio aqui? E vale ressaltar, quando você entra numa determinada faixa, você faz o desconto daquilo que é impactante nas faixas anteriores. Portanto, o que o governo está fazendo é uma correção justa com o princípio da progressividade. Senador Fernando Coelho, do meu querido vizinho de estado do Pernambuco, não é praticando a injustiça tributária que foi praticada no passado, não. É no sentido de garantir que aqueles que ganham menos paguem menos e aqueles que ganham mais paguem mais. É isso que nós estamos tratando da medida provisória. No mais, dizer, presidente, Vossa Excelência sabe, senador Renan Calheiro, o que o governo negociou com os dois presidentes desta casa. Negociaram uma alternativa. Alguém, Vossa Excelência, tem responsabilidade com o país. Nós não podemos aqui fugir desse imperativo que está colocado para o Congresso Nacional. Vamos ajudar o Brasil, porque a oposição, ela quer a quebradeira geral, não está preocupada em reajustar tabela de imposto de renda para ajudar os trabalhadores brasileiros. Não, a preocupação é única, é aquilo, quanto pior, melhor, numa tentativa golpista de interditar o mandato da presidenta Dilma. Nós não... E eu concluo, não há problema nenhum. As manifestações são legítimas, as manifestações fazem parte da democracia. Aliás, nós que nascemos na democracia, nós que construímos a democracia, sabemos conviver com as contradições de uma sociedade modernizada como a nossa. Entendemos que é legítimas todas as manifestações. O que a gente não pode dar coro, aqueles que adquiriram e avançaram nas conquistas sociais,
Nós não podemos dar coro, muitas vezes, para aquelas vozes do além que ficam o tempo todo nos bastidores fomentando a ideia de golpe. Não é esse o caminho. O caminho da oposição é debater, é discordar, é enfrentar o debate público, mas jamais tomar decisão que contraria os interesses do Brasil. Por isso que é fundamental, e nós conversamos na base, nós vamos manter o veto, porque tem uma proposta alternativa, que é a tabela de reajustar. A base está unida para garantir e sinalizar para o país que é fundamental nesse momento a manutenção do veto e principalmente a cumprimento daquilo que preceitua a medida provisória 670, que garante um reajuste progressivo, que consolida as menores faixas pagando menos e as maiores faixas pagando mais. Por isso, essa é a palavra do governo e quero pedir a todos os líderes para nos ajudar nessa grandiosa tarefa de botar a medida provisória para valer e manter o veto do imposto de renda, senhor presidente. Eu vou conceder a palavra ao último deputado inscrito para discutir a matéria. Em seguida, nós vamos começar a conceder a palavra aos líderes partidários. Começar pelo deputado Mendonça Filho. O último orador inscrito é o deputado antes do período reservado aos líderes partidários para discutir a matéria. É o deputado Felipe Bornier. Com a palavra o deputado Felipe Bornier. Presidente, me inscreva pela liderança do PT. Vossa Excelência já está inscrito. Agora em Brasília, 1h18. Você acompanha essa sessão do Congresso Nacional que reúne deputados e senadores aqui no plenário da Câmara para votação de vetos presidenciais já sob a nova formatação de votação. Será por votação eletrônica. Logo no início da sessão foi aprovado um projeto de resolução que modifica a forma de votação dos vetos presidenciais. Uma vez que hoje mudou o rito das medidas provisórias, da forma de votar os vetos, gostaria aqui, como autor do projeto de lei 3.328 de 2008, dizer que nós pedimos aqui a Vossas Excelências que votem não, que sejam favoráveis à derrubada do veto 31, a qual tivemos a oportunidade de debater tanto na Câmara quanto no Senado Federal durante 7 anos, por diversas audiências públicas, grandes debates, e o governo, por sua vez, não teve a sabedoria de debater junto com as classes. Então, esse momento que a gente gostaria de estar aqui discutindo esse projeto, a gente tem que discutir de forma global, não tendo oportunidade de debater a importância desse projeto para a população, a importância desse projeto garantindo, acima de tudo, ao cidadão uma maior profundidade no contato com o profissional de saúde. Lembrando que a questão das 30 horas já foi aplicada a outras categorias e profissões da saúde, como exemplo da terapia ocupacional, do serviço social, da psicologia, da medicina, da odontologia, e é uma pena que, uma vez que os órgãos, como a Advocacia Geral da União, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Justiça, tinham pareceres técnicos favoráveis ao nosso projeto, o governo, acima de tudo, não esteve aberto ao diálogo. E nesse dia, a gente tem a oportunidade, acima de tudo, a pedir aos nobres congressistas, deputados e deputadas, senadores e senadores, pedir aos colegas que votem não e sejam pela derrubada do voto 31, uma vez que não existe justificativa para esse veto e não houve, de forma alguma, por parte do governo, essa tentativa de uma contribuição de modo a debater e que isso viesse a acontecer, a favorecer essas categorias em todo o Brasil. Então, aqui, nobres deputados e nobres colegas e colegas senadores, eu, como autor do projeto, gostaria muito
de ter essa oportunidade de debater melhor nessa casa. Mas esse momento, pelo que a gente observa, a gente não está conseguindo fazer isso com a sabedoria e com o tempo que nós tivemos a oportunidade, que durante 7 anos debatemos e passou por unanimidade, por todas as comissões, onde tivemos grandes debates, grandes audiências públicas, dizendo da importância da carga horária da jornada de 30 horas dos psicólogos. Então, a todos nós parlamentares, eu peço aqui aos colegas que votem não e sejam pela derrubada do veto 31. Muito obrigado. Após haverem discutido 6 deputados e 4 senadores, nos termos do parágrafo 2º do artigo 106b, declaro aberto o processo de votação e solicito aos deputados e senadores... Senhor presidente, só questão de ordem. Antes que o senhor abra, o PSDB está protocolando o destaque no artigo 121, que trata a matéria de tratores agrícolas. Para uma questão de ordem ao deputado Aleluia. Com a palavra, Vossa Excelência. Antes de iniciar a votação, entendo que Vossa Excelência deve pronunciar quais os itens que estão destacados, para que os deputados saibam que não vão votar esses itens. Exatamente o que Vossa Excelência recomenda. Nós vamos conceder a palavra aos líderes que estão inscritos. Todos falarão na forma da resolução aprovada e promulgada. Está destacado o veto total número 31 de 2014, que regulamenta a profissão de psicólogos. O veto total número 34, que altera os artigos 20 e 24 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social. E o caput do artigo 11A da Lei número 9.440, com a redação dada pelo artigo 3º do projeto, que é um destaque pedido pelo Bloco Socialismo e Democracia. O item 09.029, o item 09.030 do DEM, o 0931, o 0932, o 0933, o 0934, o 0935, o 0936 e o 0937. O 0984 até o 0994 e o 009-119 até o 009-121 e finalmente o 009-199 até 009-206. E temos mais dois, o 009-201 e o 009-211, perdão, e o 009-212. Senhor presidente, como foi apresentado Aleluia. Agora, a minha pergunta para Vossa Excelência é se o destaque oferecido pelo senador Fernando Coelho está incluído. Sim, está incluído. Referente à sobrevivência das empresas referente aos eletrointensivos de Pernambuco, da Alagoas de Vossa Excelência, que estão ameaçadas de fechar pelo veto da presidente, de Pernambuco e do Ceará. Exatamente isso. Conceda a palavra aos líderes partidários. Deputado Mendonça Filho, com a palavra, Vossa Excelência.
Agora em Brasília, 1h25, começa nesse instante então o processo de votação dos vetos presidenciais já pelo sistema eletrônico. O primeiro a falar será o deputado Mendonça Filho, do PSB, do Democratas de Pernambuco, líder do partido aqui na Câmara. Senhores senadores, eu subo à tribuna nesse instante do Congresso Nacional, primeiro momento para dizer da minha estranheza do procedimento da presidente Dilma Rousseff, que inaugurou um procedimento novo dentro da nossa democracia. Ela consagrou o desrespeito para com o parlamento. Ela consagrou o desrespeito para com o Congresso Nacional. Se não vejamos, o processo legislativo se inicia no Executivo ou no Legislativo. Se for sancionado ou sancionada uma lei, evidentemente se conclui o processo legislativo. Se for vetado, quem dá a palavra final é o parlamento, apreciando o veto. Ontem, a equipe da presidente Dilma se encarregou de anunciar ao Brasil que teria feito um acordo onde se editava, a partir de hoje, uma medida provisória para substituir o veto que nós apreciaremos dentro de poucos instantes relativo à correção da tabela do imposto de renda. Uma coisa inusitada, uma coisa absurda, como é que a presidente da República edita uma medida provisória para surrupiar, para retirar poder do Parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, que é quem cabe decidir, em termos finais, sobre uma proposição legislativa. Fica aqui a minha repulsa a essa atitude antidemocrática. Mas, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, deputados e deputadas, o deputado Guimarães subiu à tribuna há pouco para falar sobre as belezas do governo, o mar de rosa da política econômica, que lamentavelmente escolheu um alvo. O alvo da política do governo da presidente Dilma e do PT tem sido a classe média, os trabalhadores, a explosão no preço da energia, subindo em muitos estados em mais de 50%, o reajuste do preço dos combustíveis, a retirada de direitos fundamentais, como acesso ao seguro-desemprego, como acesso à pensão integral, como acesso a outros requisitos da proteção ao trabalhador, como, por exemplo, o abono salarial. E agora vem a público anunciar um acordo, o acordo em torno da correção da tabela do imposto de renda. A única coisa que o governo assegurou com o anúncio da tal medida provisória foi a correção pela inflação do ano passado daqueles que estão situados até R$ 1.787. Ou seja, a base que não paga imposto de renda, quem ganha um pouco mais de R$ 1.787 por mês, a partir da medida provisória adotada pela presidente Dilma, pagará mais imposto de renda. É mais uma tungada da equipe econômica. E aquilo que prometia a equipe econômica com relação à correção anunciada ano passado pela presidente Dilma em 4,5% da correção da tabela do imposto de renda, na prática mostra claramente que o ministro da Fazenda conseguiu uma mágica. Ele conseguiu apresentar uma proposta que vai aumentar a receita diante da promessa da própria presidente Dilma Rousseff. Por quê? Quem leu a medida provisória hoje no Diário Oficial da União vai identificar que a vigência da correção da tabela do imposto de renda se dará
a partir do dia 1º de abril. Nada mais simbólico para esse governo. 1º de abril, que é o dia da mentira, que mostra claramente a cara da enganação de um governo que quer enrolar o trabalhador. O trabalhador que recebeu salário no mês de janeiro não terá correção. O trabalhador que recebeu salário no mês de fevereiro não... O trabalhador que recebeu salário no mês de março também não terá correção. Então a mágica da equipe econômica foi surrupiar 3 meses de correção em cima do bolso do trabalhador, que ficará sem correção. Isso é enganação. A presidente Dilma assumiu o compromisso público de corrigir a tabela em 4,5%. Surrupia 3 meses de correção e inventa uma graduação na correção, dizendo que está penalizando os mais ricos. A última etapa da tabela do imposto de renda é quem ganha acima de R$ 4.600. Eu pergunto ao plenário e peço ao presidente a compreensão com mais um minuto. Quem ganha mais de 4.000... Quem ganha mais de R$ 4.600 pode ser considerado rico nesse país? Não. Pois bem, quem ganha acima de R$ 4.600 vai pagar 27,5%, ou seja, a alíquota máxima determinada para a contribuição com relação ao imposto de renda. Então, infelizmente, é a política ao contrário, penaliza os mais pobres, penaliza a classe média, penaliza o trabalhador que já está sacrificado pela inflação de 8% ao ano, porque está rodando no outro patamar, pelo aumento dos preços controlados, como combustíveis e energia, e pela retirada dos direitos sociais. Eu peço aos deputados e senadores que derrubemos o veto em nome da independência do poder... Em nome da independência do Poder Legislativo e em nome da justiça com os trabalhadores e a classe média do nosso país. Conceda a palavra à deputada Jandira Fegali. Estou aqui, presidente, na tribuna. Senhores congressistas, esse momento da votação dos vetos é um momento em que, de fato, se expressam as diversas opiniões políticas e ideológicas do momento que nós estamos vivendo. Eu estou ouvindo todas as inscrições até esse momento com atenção e me estranha muito, de fato muito, líderes da oposição, do DEM e do PSDB em particular, falarem em nome dos trabalhadores. Ora, precisam se responsabilizar pelo que já fizeram no Brasil e pelas atitudes que têm hoje. Quero, inclusive, declarar que passei no plenário um pedido de urgência dos líderes para a votação da contribuição sobre grandes fortunas para a saúde. E o DEM se recusou a assinar a urgência desse tema. Ora, como falar em nome dos trabalhadores se a progressividade para a taxação de grandes fortunas não tem a concordância do DEM? Com que autoridade política se agride, se tenta desqualificar um governo legitimamente eleito, falando em nome dos trabalhadores que o governo Fernando Henrique desempregou, congelou renda, aumentou a inflação e aumentou juros desesperadamente? É bom que se diga que eu aqui coordenei e fui autora de uma emenda que regulamentava os juros de 12% que estão na Constituição, pois o ex-presidente Fernando Henrique, quando ministro, entrou pessoalmente para impedir
a vitória dessa emenda. Portanto, não há autoridade política desses partidos para falar em nome dos trabalhadores. Quero aqui dizer que nesses vetos, o PCdoB atuará pela manutenção dos vetos, exceto um, que nós vamos liberar a bancada e eu pessoalmente votarei pela sua derrubada, que é o projeto das 30 horas dos psicólogos. Porque nós participamos do acordo, construímos o acordo e vamos manter, porque temos a convicção da importância dessa categoria, da mesma forma como aqui defendemos a 30 horas da enfermagem. Mas no restante, quero aqui destacar a questão da tabela do imposto de renda e destacar também a questão da empregada doméstica. A empregada doméstica tem um veto e a bancada acompanhará porque quer votar a sua regulamentação, que é mais ampla e mais completa e de acordo com as entidades que aqui representaram esse contingente de 6 milhões de trabalhadoras e que apoia a emenda que está na pauta. Na tabela do imposto de renda, eu não estou aqui discutindo, e a bancada não discute, qual o tamanho da economia com a medida provisória. O que nós estamos discutindo é um conceito, o conceito da progressividade. Chegamos a propor que tivesse mais uma linha de progressividade, daqueles que ganham acima de 50 mil, que tinha que ter uma correção ainda menor. Porque nós não podemos imaginar que deputados e senadores que ganham de subsídio em torno de 30 mil reais tenham a mesma correção de quem ganha 2 mil reais nesse país. O conceito da progressividade ele é correto. Mesmo que o governo economize muito pouco, nós precisamos garantir o conceito da progressividade. Portanto, a medida provisória é correta, que valoriza quem ganha menos numa correção maior e progressivamente corrige a menor os maiores salários. Portanto, o PCdoB compreende que é correta a medida e votará pela manutenção do veto e pela aprovação da medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional. E, por fim, presidente, estranhar também que alguns líderes da oposição, senadores respeitáveis, como o senador Aloysio Nunes, que ontem se expressou no plenário do Senado, dizendo que vai sangrar o governo até o fim. Isso é compromisso com quem? Me estranha que um senador que na ditadura sofreu se avolume num discurso de enfrentar o governo não nas matérias fundamentais de debate do Brasil, mas de sangrar o governo que tem a responsabilidade de comandar a política brasileira. Isso não é responsável diante da sociedade brasileira. E, por fim, fazendo uma intensa crítica àqueles que defendem o Estado Democrático de Direito, como eu defendo, para investigação dos parlamentares, e apoiam a ruptura com o governo, apoiando posições de ruptura democrática em relação ao mandato eleito pelo voto popular de Dilma Rousseff. 2 pesos e 2 medidas, não. Rito o Estado Democrático de Direito para todos. Ninguém está condenado a ser investigado e ninguém pode propor interrupção da soberania popular. Presidente, a soberania popular do voto num governo legitimamente eleito onde não há nenhuma comprovação de envolvimento com os malfeitos no Brasil. Portanto, o PCdoB, que viveu a clandestinidade por mais de 40 anos, que tem o valor da democracia na sua essência, jamais poderá apoiar a ruptura do Estado Democrático de Direito, a soberania popular do voto ou discursos que não têm a responsabilidade de manter uma política de avanço para o Brasil. Debatamos os conteúdos das medidas, mas jamais fragilizar um governo por fragilizar em nome de algo que certamente contribuirá para a ruptura democrática no Brasil. Obrigada, presidente. Essa é a bancada do PCdoB aqui representada por essa intervenção. Conceda a palavra ao senador Ataídes de Oliveira. Agora em Brasília, 1h40. Agora há pouco ouvimos a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e agora o senador Ataídes de Oliveira. Quero manifestar o meu profundo repúdio à tentativa do governo de causar
uma divisão na sociedade brasileira, com a medida provisória 670, que estabelece correção no imposto de renda. Como diz um ditado popular, a emenda saiu pior que o soneto. O governo insiste na equivocada política de continuar a causar distorções na economia brasileira. Nós chegamos ao atual colapso econômico justamente com as distorções deste tipo, com intervenções e manipulações de índices e nas contas públicas. Estou perplexo, senhor presidente, com esta solução torta do governo de querer diferenciar a correção da tabela do imposto de renda para os contribuintes. Isso viola o princípio de isonomia tributária, ou seja, de igualdade entre os contribuintes. A verdadeira correção deve ser baseada nos índices de inflação vigentes no país e reconhecidos pelo próprio governo. Nos governos Lula e Dilma, a inflação acumulada chega a 99% no índice medido pelo próprio IBGE e IPCA. A defasagem já ultrapassa 30% neste período. Eu acabei de ouvir um governista dizendo que a culpa é do Fernando Henrique Cardoso. Toda a culpa desse desastre da economia brasileira no governo Lula e Dilma é do presidente Fernando Henrique Cardoso. Enganado eles. Com essa medida torta, o governo passa a mensagem de que a inflação não afeta toda a população brasileira. O poder de compra de todos os brasileiros está sendo corroído pela inflação, que chega a 8% neste ano de 2015. E eu acredito que ela venha ultrapassar esses 8%, lamentavelmente. Essa medida provisória, senhor presidente, 670, causa mais distorções no atual sistema tributário brasileiro. O trabalhador prejudicado que, para o governo, a inflação não o atinge, terá pleno sucesso de recorrer ao judiciário. A presidente Dilma está criando mais um esqueleto para o judiciário resolver. E aqui eu deixo claro que qualquer contribuinte que ingressar no Poder Judiciário pedindo a correção dessa tabela, evidentemente que ele terá sucesso, eu não tenho dúvida disto. Lamento profundamente, mas essa medida, que deve ser sumariamente rejeitada por este parlamento. Senhor presidente, gostaria, senhor presidente Renan, que Vossa Excelência iria me deixar muito contente se Vossa Excelência tomasse aquela mesma decisão da medida provisória 669, da desoneração da folha de pagamento, e rejeitasse, devolvesse esta medida provisória 670 ao governo federal. O governo federal gasta muito e gasta mal. O que o governo tem que fazer é equilibrar as suas contas públicas e combater essa maldita corrupção que campeia os quatro cantos deste país. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, temos hoje uma pauta muito extensa de vetos presidenciais, mas quero nesse instante, em primeiro lugar, celebrar a construção do entendimento que levou à aprovação da resolução número 1, que criou regras para a votação dos vetos presidenciais. A partir da sessão em curso,
poderemos destacar alguns dos vetos para que haja uma discussão específica sobre determinados temas de maior relevância para a sociedade brasileira. E dentre os itens da pauta, indiscutivelmente, o reajuste da tabela do imposto de renda é um dos mais, se não o mais relevante. E aqui, cada um dos que representam o povo, ou pelo menos em campanha, prometem representar o povo, farão duas escolhas: aumentar a carga tributária do povo brasileiro, das pessoas, fazendo com que as pessoas paguem mais impostos, ou preservar minimamente aquilo que já foi registrado pelos dados oficiais da inflação, que já é maior do que os 6,5%, porque o acumulado dos últimos 12 meses já projeta uma inflação beirando 8%. O contribuinte já tem na sua vida o leão da Receita Federal. E eu não quero acreditar que os deputados e senadores que em campanha eleitoral pedem voto, prometendo e jurando de pés juntos que serão aqui a defesa do nosso povo, se converterão, em homenagem à nossa fauna, senador Aloysio, em onças pintadas. A Receita Federal tem um leão voraz, arrecadador, e hoje quem votar pela manutenção do voto presidencial estará se convertendo em onças pintadas, mordendo ainda mais um pedaço do salário do trabalhador brasileiro. Porque é isso que está em jogo. E nós, da oposição do Brasil, não pactuaremos com o acordo que foi firmado ontem entre o governo, representado pelo ministro da Fazenda, e a base governista. É esta base que tem que olhar para o povo brasileiro, chegar no seu local de trabalho, nos seus ambientes de convivência social e ter a coragem de olhar para cada um e dizer: eu aumentei o seu imposto de renda, eu me converti numa onça pintada que se somou ao leão da Receita Federal para tirar ainda mais dessa gente sofrida que não aguenta mais pagar impostos. É essa discussão. A base do governo vem com sua retórica cansada de que a oposição quer quebrar o Brasil. Não, não é a oposição que quer quebrar o Brasil. O governo já quebrou o país. O governo foi quebrado pela irresponsabilidade fiscal, pela incompetência, pela incapacidade gerencial da presidente Dilma Rousseff, que quebrou o país e agora, depois de ter quebrado a nossa nação, chama o povo brasileiro para pagar ainda mais impostos. Portanto, o mínimo que este Congresso Nacional poderia fazer para representar o nosso povo é o mínimo que se pede, é que se derrube o veto, para que com o veto derrubado prevaleça o reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda, que não é mais sequer a inflação dos últimos 12 meses, uma vez que essa inflação acumulada já chegou a quase 8%. Depois, vão para as ruas explicar ao contribuinte que estamos aumentando aqui a carga tributária, porque o acordo que foi feito ontem, e que, repito e insisto, não terá o apoio... Para encerrar, deputado. Ô, senador. Eu vou concluir, presidente, só mais um instante para concluir. Então, o acordo firmado ontem não terá o apoio da oposição por várias razões.
A primeira e a principal, porque estamos aqui mantendo a nossa coerência. O que nós dizemos em campanha eleitoral, nós praticamos no dia a dia da nossa atuação parlamentar. Não são como os outros, que prometem uma coisa, juram de prejunto fazer em uma direção e, ao assumir o exercício do mandato, fazem em direção diametralmente oposta. O PSDB tem compromisso com aquilo que é dito na campanha eleitoral. E o nosso candidato a presidente, Aécio Neves, garantiu em campanha que, se fôssemos governo, nós iríamos reajustar a tabela do imposto de renda, repondo pelo menos a inflação do período. O mínimo que esta casa pode fazer em respeito e em defesa do povo brasileiro. Além do mais, não vamos pactuar com um ajuste fiscal que olha apenas para o lado da receita. O governo voraz, um governo perdulário, um governo que não cansa de gastar mal e de forma irresponsável, de aparelhar o Estado, não tomou uma só providência no campo da despesa, diminuindo sua estrutura, reduzindo seus cargos comissionados. Não fez nada, absolutamente nada, para diminuir o seu tamanho exagerado desse Estado aparelhado politicamente por um partido. Para encerrar, ao contrário, vou encerrar. Ao contrário, chama as pessoas para pagar mais impostos. Chama o contribuinte para tentar pagar o rombo. Portanto, temos agora voto aberto. Temos agora voto aberto nos vetos presidenciais. O contribuinte, a sociedade, o povo brasileiro vai poder ver quem daqui deste Congresso defendeu os seus interesses ou mais uma vez contribuiu para esse governo incompetente que não cansa de sangrar a sociedade brasileira. É um governo que vem sangrando a sociedade brasileira e vamos estancar essa sangria. Com a palavra, o deputado Paulo Avelino. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, esse governo vem tendo dias difíceis e eu não tenho dúvida que a culpa desses dias difíceis é da condução desse governo. Vêm os governistas aqui discursar, ainda falando sobre 12 anos atrás do governo do ex-presidente Fernando Henrique. Ora, este governo do PT já tem 12 anos. Por que, se o governo era tão ruim, por que não consertaram as coisas nesses 12 anos? Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, nós vimos ontem, na CPI da Petrobras, aqui na Câmara dos Deputados, uma total devastação sobre o modus operandi de como o PT agia ou age na Petrobras. E esse modus operandi foi citado pelo senhor Pedro Barusco, um dos operadores e beneficiários, e disse com todas as letras: dinheiro da corrupção foi para a campanha da presidente Dilma em 2010, arrecadado pelo senhor Vacari, arrecadado pelo senhor Duque, ex-diretor da Petrobras. Nós entendemos que esta situação precisa ser resolvida de uma vez por todas. A presidente vem colhendo os frutos, não pode sair às ruas, que vem sendo vaiada. Foi vaiada ontem em São Paulo, não pela tal da elite branca que os governistas dizem, mas por carpinteiros, por pessoas do povo que estavam trabalhando numa exposição. Senhor presidente,
precisamos apurar o BNDES. Esse BNDES que o governo capta recursos na taxa Selic para emprestar na TJLP. Há um gap aí de mais de 6% de juros que esse governo vem dando de presente para fazer obras em Cuba, fazer obras na América do Sul, em países bolivarianos, para fazer obras na África. Enquanto nós estamos precisando de infraestrutura, a infraestrutura está sendo financiada pelo povo brasileiro em países que eles decidem e levam junto as empreiteiras. Vamos passar definitivamente o Brasil a limpo. Não podemos continuar dessa forma, com mentiras na campanha, fazendo um verdadeiro estelionato eleitoral. A Petrobras precisa ser recuperada. Precisamos recuperar o orgulho de termos uma empresa como a Petrobras. Precisamos recuperar a Eletrobras, que por acaso nasceram na mesma época por Getúlio Vargas. Agora a presidente vem com um tarifaço de energia, um tarifaço de gasolina, enquanto a Petrobras, lá no Paraguai, baixa o preço da gasolina, no Brasil eleva esse preço. Talvez seja a gasolina mais cara do planeta. Senhor presidente, senhoras e senhores congressistas, vamos derrubar o veto do imposto de renda para que possamos dar uma contribuição ao já combalido contribuinte brasileiro. Este governo que tira os recursos do povo já como se fosse um confisco, porque a tributação está muito elevada. Qualquer percentual abaixo de 6,5% é confisco, é aumento de carga tributária no bolso do contribuinte brasileiro. Não podemos permitir que este governo possa tentar fazer acordo e dar o maior desconto para aqueles que não pagam o imposto de renda. Nós queremos que o desconto de 6,5% seja dado para o contribuinte assalariado, aquele que recebe o seu salário e aquele que tem que deixar no cofre da União automaticamente os 27,5%, os 15%. Ora, senhor presidente, vamos fazer com que esse veto, e conclamo a todos os congressistas, vamos votar não ao veto. Este placar agora deste painel vai mostrar quem está a favor e quem está contra o contribuinte brasileiro. O nosso partido vai dizer não, porque nós queremos derrubar este veto do imposto de renda. Nós vamos suspender a sessão do Congresso Nacional para que possamos abrir a sessão da Câmara. Retomamos em seguida. Está suspensa a sessão do Congresso. Agora em Brasília, 1h59, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, acaba de suspender a sessão do Congresso Nacional e dentro de poucos segundos será aberta então a sessão da Câmara dos Deputados, uma sessão deliberativa ordinária. E quem deve presidir os trabalhos nesse início da sessão da Câmara dos Deputados é o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. A sessão do Congresso Nacional foi suspensa no momento em que transcorria o processo de votação dos vetos presidenciais, com destaque para o veto da presidente Dilma Rousseff contra o projeto que promovia um reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. E a sessão deve ser retomada logo mais no final da tarde e início da noite.
Agora em Brasília, 2 horas em ponto. Em nome de Deus, declaramos abertos os trabalhos da Câmara neste dia 11 de março de 2015. Informo aos senhores parlamentares que a sessão da Câmara será suspensa para a continuidade da sessão do Congresso. Após a conclusão da votação do Congresso, serão retomados os trabalhos da Câmara dos Deputados. Esse foi um acordo celebrado entre deputado Eduardo Campos, presidente da Câmara, e Eduardo Cunha e nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, nesse momento na sala. Com a palavra, o deputado Carlos Sampaio. Senhor presidente, apenas um questionamento à Vossa Excelência de caráter regimental. Aberta a sessão da Câmara, ela tem o seu rito. Nós passamos para as fases da Câmara. Ao que me consta, regimentalmente, uma sessão da Câmara não pode ser aberta e imediatamente suspensa. Nós não teríamos amparo regimental para esse proceder que foi adotado por Vossa Excelência. Na verdade, deputado Carlos Sampaio, a tomada de posição foi um acordo entre o senador Renan Calheiros, presidente do Congresso, e o deputado Eduardo Cunha, presidente da Câmara, porque o presidente do Congresso precisa desse plenário para, posteriormente, inclusive, poder votar o orçamento. Eu até entendo, mas Vossa Excelência há de convir comigo que acordo entre presidentes de casas não faz norma regimental. Ou seja, não é porque ambos os presidentes acordaram que se descarta o regimento. E o regimento veda. Me perdoe, Vossa Excelência. Eu vou recolher a questão de ordem de Vossa Excelência e vou levar o presidente Eduardo. Nós corremos um sério risco de ver judicialmente uma sessão como essa sendo prejudicada. Um seríssimo risco. Não é questão de acolher e depois decidimos na CCJ. A questão é de uma natureza maior. Eu insisto que esse proceder não está adequado, fere regimento interno da Casa e, portanto, não se trata de um proceder político de analisar depois pela CCJ. É coisa séria. Um resultado e consequência grave, senhor presidente. Não será anunciado pela CCJ. Será apreciado pelo próprio presidente Eduardo Cunha. Para o deputado Mendonça Filho. Eu quero me associar ao líder do PSDB, deputado Carlos Sampaio, a preocupação manifestada por ele. Eu não participei de nenhum entendimento nesse sentido e acho que esse tipo de procedimento, ele não é um procedimento exclusivo do presidente da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional. Ele tem que ser partilhado com os líderes da Casa e afronta absolutamente o regimento do Congresso e da Câmara Federal. Então, a questão de ordem que ele fez, eu subscrevo embaixo. Vou recolher... Apenas para finalizar a minha argumentação, está suspensa a sessão do Congresso e todos estão votando normalmente nas urnas. Senhor presidente. Não adianta negarmos o óbvio. Está em suspensão e eles estão em processo de votação com as respectivas leituras. Foi suspenso pelo deputado Beto. Só para me informar, como é que está a lista dos inscritos e qual o critério? Que eu estou tentando me inscrever, não sei como. Essa lista do Congresso será agora tomada providência. Está suspensa a sessão da Câmara. Senhor presidente. Senhor presidente. Agora em Brasília, 2 horas e 4 minutos. Você acompanhou o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, que acaba de suspender a sessão da Câmara dos Deputados, sessão plenária desta quarta-feira, dia 11 de março de 2015. A decisão do deputado Arnaldo Faria de Sá foi contestada pelos líderes do PSDB, Carlos Sampaio, de São Paulo, e Mendonça Filho, de Pernambuco, líder do Democratas. E nesse momento, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo, primeiro secretário da Câmara dos Deputados, acaba de reabrir a sessão do Congresso Nacional, que foi suspensa agora há pouco para que fosse aberta a sessão da Câmara dos Deputados. E uma vez suspensa a sessão da Câmara dos Deputados, foi reaberta a sessão do Congresso Nacional, que reúne deputados e senadores. Com a palavra, o deputado Beto Mansur, do PRB de São Paulo. Com a palavra, deputado Aleluia. Vossa Excelência tem 5 minutos. Presidente, só uma...
Presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência, orientada aqui pela assessoria da Casa, eu vou fazer